No dia 15 de maio de 2026, uma mudança silenciosa vai acontecer em Washington e vai mexer no seu bolso aqui no Brasil. Jerome Powell, o homem que controlou os juros americanos por 8 anos, deixa a presidência do Federal Reserve. O banco central mais poderoso do planeta terá um novo dono, Kevin Warsh, o escolhido de Donald Trump. E aqui está o que poucos estão te contando. Quem comanda o Fed decide quanto vai custar o dinheiro no mundo inteiro. Decide se o dólar sobe ou cai. Decide se as bolsas sobem ou despencam. Decide se os juros no Brasil ficam altos ou começam a cair mais rápido. Hoje você vai entender quem é esse homem, o que ele pensa e o que essa troca muda de verdade para quem investe no Brasil. Se você ainda não sabe quem é Kevin Warsh, fica até o final desse vídeo, porque nas próximas semanas o mundo inteiro vai falar dele. Para entender o tamanho dessa mudança, primeiro você precisa entender o que é o Federal Reserve e por que uma decisão em Washington vira manchete em São Paulo no dia seguinte. O Fed é o Banco Central dos Estados Unidos. Mas o Banco Central americano não é como qualquer outro Banco Central do mundo. Ele é, na prática, o Banco Central do planeta. Sabe por quê? Porque o dólar é a moeda de reserva global. Quase 60% das transações internacionais são feitas em dólares. Quando o Fed decide subir os juros americanos, o dinheiro do mundo inteiro migra para os Estados Unidos em busca de retorno seguro. O resultado? O dólar sobe, as moedas emergentes desvalorizam inclusive o real, e o Brasil precisa manter os seus próprios juros altos para não perder capital. Quando o Fed decide cortar os juros, acontece o contrário. O dinheiro sai do Snapper, busca retorno em países emergentes, o dólar cai, e o Brasil ganha espaço para também cortar a Selic. Em resumo, o Fed não controla só os juros americanos, ele controla indiretamente quanto você paga no seu financiamento, no seu cartão de crédito, e quanto rende o seu investimento em renda fixa. E quem vai decidir isso agora é Kevin Warsh. Jerome Powell assumiu o Fed em 2018, indicado pelo próprio Trump no primeiro mandato. No começo, tudo bem. Mas em 2022, quando a inflação americana explodiu para quase 9% ao ano, o maior nível em 40 anos, Powell tomou uma decisão histórica. Ele subiu os juros americanos de quase zero para mais de 5% ao ano, no ciclo de alta mais agressivo desde Paul Volcker nos anos 1980. Funcionou? Funcionou. A inflação americana caiu, mas o custo foi alto, mercados despencaram, startups quebraram. E o mundo emergente, incluindo o Brasil, sentiu na pele o dólar caro e os juros pressionados para cima. Trump odiou cada minuto disso. Ele queria juros baixos para turbinar o crescimento americano, reduzir o custo da dívida do governo e dar combustível para o mercado de ações. Chegou a chamar Powell de idiota publicamente. Ameaçou demiti-lo, algo que tecnicamente um presidente americano não pode fazer facilmente, já que o Fed tem independência formal do governo. Como o mandato de Powell como presidente chega ao fim em maio de 2026, Trump não perdeu tempo. Escolheu seu próprio homem. Kevin Warsh não é um desconhecido. Ele já esteve dentro do Fed antes. Em 2006, aos 35 anos, foi nomeado pelo presidente George W. Bush para o Conselho do Federal Reserve, tornando-se o membro mais jovem da história a ocupar o cargo. Ficou lá até 2011, e não foi um período qualquer. Ele estava dentro do Fed durante a crise financeira de 2008, a maior desde 1929. Participou das reuniões de emergência, das negociações para salvar os bancos, das decisões que impediram o colapso do sistema financeiro americano. Depois do Fed, Warsh seguiu carreira no setor privado, em pesquisa e como consultor financeiro. E quando Trump voltou ao poder, o nome dele voltou para a conversa. Trump o indicou no final de janeiro de 2026. O Senado confirmou a indicação. E em 15 de maio, Warsh assumiu o comando. Mas o mercado tinha uma dúvida legítima. Warsh vai ser independente ou vai ser marionete de Trump? A resposta, pelo menos no discurso, foi clara. Em audiência no Senado, no dia 21 de abril, Warsh disse que nunca vai baixar os juros ou tomar decisões por pressão política de Trump. Não serei uma marionete, disse Warsh diretamente aos senadores. O mercado respirou aliviado, e os juros futuros americanos mal se moveram após o anúncio. Entender o que Warsh pensa sobre política monetária é fundamental para prever o que vai acontecer com o dólar e com os juros globais. Warsh defende uma redução do tamanho do balanço do Fed. Isso significa vender títulos que o Fed comprou nos últimos anos, o que tende a tirar liquidez do mercado e pode pressionar os juros de longo prazo para cima, mesmo que os juros de curto prazo caiam. Ele é crítico do QE, a política de imprimir dinheiro para comprar títulos em momentos de crise. Warsh acha que o Fed foi longe demais nessa estratégia e que precisa recuar. Warsh quer mudar como o Fed se comunica com o mercado. Uma das ideias polêmicas é acabar com o dot plot, aquele gráfico que mostra as projeções de juros dos membros do Fed. Na visão dele, isso enrijece demais a política monetária. O mercado projeta 2 cortes de juros ao longo de 2026, com o primeiro provavelmente em junho. Isso enfraquece o dólar e abre espaço para o Banco Central brasileiro também cortar a Selic com mais tranquilidade. Mas tem um complicador enorme: a guerra no Irã.
Com o Estreito de Hormuz bloqueado e o petróleo subindo, a inflação americana pode voltar a pressionar. Isso coloca Warsh em um dilema imediato: cortar ou não cortar os juros? Agora vamos ao que interessa diretamente para quem está aqui assistindo esse vídeo. O Brasil de 2026 está em uma posição muito diferente do Brasil que sofreu com o dólar em 2024. Ao longo de 2025 e no início de 2026, o real se fortaleceu. O país passou a ser visto como um beneficiário do caos tarifário de Trump. Mas essa estabilidade depende diretamente do que acontece no Fed. Cenário 1. Warsh corta juros como esperado. O dólar perde força globalmente, o real se mantém estável e o Banco Central brasileiro tem espaço para continuar o ciclo de corte da Selic. Bom para quem tem dívida, para a bolsa e para o consumo. Cenário 2. Warsh pausa. Os cortes por causa do petróleo. O dólar se fortalece. O real sofre pressão. A Selic no Brasil pode cair ou cai menos. Renda fixa brasileira continua atraente, mas os custos de financiamento não recuam como o mercado esperava. Esse é o cenário mais provável no curto prazo. Cenário 3. Warsh surpreende e sobe juros. Cenário improvável, mas não impossível se a inflação americana disparar por causa do Hormuz. Nesse caso, seria turbulência forte nos emergentes, dólar subindo, bolsa sofrendo. Para o investidor brasileiro, renda fixa ainda paga bem com a Selic em torno de 13% a 14%. Se os juros americanos caírem no segundo semestre, haverá mais espaço para o Brasil também cortar os juros, o que favorece ativos de renda variável e fundos imobiliários. Tem mais um ingrediente que torna 2026 diferente: as eleições presidenciais no Brasil em outubro. Historicamente, o real perde valor nos meses que antecedem eleições por causa da incerteza política. E se o Fed também estiver em período de indefinição sobre juros, os dois fatores se somam. O JP Morgan já sinalizou que o ruído eleitoral vai elevar a volatilidade do câmbio no segundo semestre. O Morgan Stanley projeta o dólar chegando a 5,60 no terceiro trimestre, justamente por causa dessa combinação. Isso não é catástrofe, mas é aviso: quem tem exposição cambial ou quem pensa em viajar ao exterior em 2026 precisa ficar de olho no calendário do Fed e no calendário eleitoral ao mesmo tempo. O Federal Reserve troca de presidente a cada poucos anos, mas raramente essa troca acontece em um momento tão tenso. Guerra no Oriente Médio, petróleo volátil, eleições em vários países e uma dívida americana que não para de crescer. Kevin Warsh vai precisar navegar tudo isso ao mesmo tempo. E o que ele decidir nas próximas semanas vai ecoar aqui no câmbio, nos juros, nos seus investimentos. A mensagem desse vídeo é simples: geopolítica não é assunto de diplomata, é assunto de bolso. E quem entende o que está acontecendo no mundo toma decisões financeiras melhores do que quem só olha para dentro. Se esse vídeo te deu uma perspectiva que você não encontra no noticiário tradicional, deixa o like agora. Esse gesto simples ajuda o canal a chegar em mais pessoas que precisam dessa informação. Comenta aqui embaixo: você acha que o Warsh vai cortar os juros como prometeu, ou o contexto geopolítico vai forçar uma pausa? Se inscreve no canal para acompanhar cada movimento do Fed, do dólar e do impacto no Brasil. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.